investidores perdem dinheiro investindo no mercado financeiro porque não seguem uma estratégia clara, não tem bem definido quais ativos, quais classes de ativos e qual percentual em cada um deles que ela deve investir. Então esse é um grande erro, o maior erro que os investidores cometem, principalmente os iniciantes e até alguns experientes têm esse problema também. No vídeo de hoje, então, eu resolvi dividir com vocês como que nós alocamos o recurso, as carteiras dos nossos mais de 200 clientes, os 120 milhões que nós temos sob consultoria. Então, basicamente, eu vou dividir com vocês a estratégia que nós analisamos utilizando inteligência artificial, utilizando programação e outros sistemas também de análise de ativos e classes de ativos. É a estratégia que basicamente nós utilizamos com todos os clientes, todos os 120 milhões que estão alocados com a gente hoje estão nessa estratégia, com algumas diferenças em relação ao perfil objetivos de cliente, mas é a estratégia que nós testamos no horizonte aí de mais de 20 anos, certo? Com todas as classes de ativos, até chegar nessa nossa estratégia. Então, essa estratégia ela é fruto de uma análise sólida que nós fizemos ao longo dos últimos 3 anos, fomos adaptando aos poucos e chegamos então na estratégia da Musa Capital que eu vou dividir com vocês. Antes da gente avançar, é importante destacar que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, eu estou dividindo com você a forma que eu aloco o recurso dos nossos clientes, como que nós alocamos esse recurso. É importante também entender que todas as carteiras são personalizadas de acordo com o perfil de risco, o perfil patrimonial, a situação financeira de cada pessoa, bem como os objetivos, ou seja, o que cada cliente nosso deseja fazer com esse recurso nos próximos 2, 5, 7, 10, 30 anos daqui para frente, certo? Então todas as carteiras são adequadas à situação patrimonial, à forma de emprego da pessoa, se ela é empresária, se ela tem estabilidade, se ela é autônoma. Então tudo isso é adaptado na hora da gente montar a carteira e ajuda a decidir se a gente vai investir, por exemplo, num fundo de investimento tradicional ou num fundo de previdência. O que faz mais sentido? A pessoa precisa de uma proteção, como seguro de vida ou algo assim. Então tudo isso entra nesse planejamento inicial, de forma a gente determinar então quais produtos, quais ativos que devem entrar na carteira. Feita então essa estratégia preliminar, que como eu falei é o que dá base para a carteira, aí sim nós vamos entrar nas classes de ativos e nos ativos especificamente que vão entrar em cada carteira dos clientes. Então no ano passado as nossas carteiras do perfil conservador renderam 3,6%, a moderada 15,4% e a arrojada 19,89%. Esse retorno que você viu na tela não quer dizer que as nossas carteiras vão entregar sempre esse retorno, O retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas basicamente ele comprova que a nossa alocação de recursos ela é bem diversificada, ela é segura e ela entrega bons retornos independentemente do cenário, E quando a gente olha a janela dos últimos 3 anos, a janela móvel basicamente, você pode ver que os 3 perfis bateram o CDI com certa folga aí, mesmo num cenário bem caótico, principalmente para o perfil arrojado nos últimos anos. Mas vamos lá, então como que nós alocamos então o dinheiro dos nossos clientes? Todas as carteiras possuem pelo menos 10% em caixa. O que é isso? São ativos que têm liquidez diária ou no máximo no dia seguinte e tem a máxima segurança possível. Aqui pode entrar o Tesouro Selic, fundos DI e tudo mais, e eventualmente algum CDB, LCA com liquidez diária de um bom emissor, obviamente, que vai servir como caixa, como reserva de emergência dos nossos clientes para alguma eventualidade e também reserva de oportunidade, porque quando surgir algum ativo, alguma classe de ativo que a gente acha interessante inserir na carteira ou uma oportunidade que a gente precise aproveitar no mesmo dia, a gente vai utilizar, obviamente vai ligar para o cliente, avisar ele, olha, fulano, a gente tem aqui um ativo que está à disposição, a gente pode alocar nessa classe, enfim, a gente vai usar o teu caixa e depois vai repor. Então a gente sempre vai avisar isso e utilizar então esse caixa. A segunda classe de ativo que entra em todas as estratégias basicamente é a parte de crédito bancário, ou seja, aqui entram CDBs, LCIs e LCAs de boas instituições financeiras, certo? Com vencimentos então de 2, 3 até 5 anos, Nessa classe entram apenas instituições que têm grau de investimento, ou seja, aqueles bancos e financeiras, instituições financeiras têm um rating de crédito da Fitch, da Moody's, de 3As, no máximo até 3Bs, são aqueles caracterizados como grau de investimento ou investment grade. Todos os bancos que nós alocamos recursos dos nossos clientes
são analisados, né, os CDBs, no caso, a gente analisa os emissores, a capacidade de pagamento desses emissores, né, faz uma análise financeira bem detalhada e aloca então de 20% a 40% da carteira nessa classe de ativo, sendo dividida em pré-fixado, que tem uma taxa determinada no momento da aplicação, atrelado à inflação, então o IPCA+, e também o pós-fixado, que eventualmente pode entrar na estratégia. A gente vai analisar o cenário, ver qual que faz mais sentido, qual que vai cumprir o objetivo do cliente para determinado período de tempo e vai alocar nesse ativo. A terceira classe é a parte de crédito privado. Aqui entram basicamente os CRIs, CRAs e debêntures também de grandes empresas, todas com grau de investimento. Então, nós fazemos uma análise dos emissores e oferecemos aos nossos clientes, indicamos, recomendamos aos nossos clientes apenas os melhores ativos, certo? Aqueles que vão entregar um retorno interessante, mas que possuem uma alta segurança, né? Tem uma capacidade de pagamento ali, não vai ter risco de acontecer um default ou, enfim, algo que vá impactar no recebimento de recursos dos nossos clientes. Então existem duas formas de alocar nessa classe de ativo. Nós podemos utilizar fundos de investimentos e também o ativo diretamente, selecionar a debênture, selecionar o CRI ou o CRA e adquirir para o nosso cliente. Então a parte de crédito privado vai geralmente 15% a 30% da carteira, né, das estratégias aqui que nós montamos para os nossos clientes. Depois, mais uma estratégia que entra basicamente na carteira de todos os clientes é a classe de multimercados. Aqui entra uma estratégia específica de juros e inflação, ou seja, uma estratégia que a gente vai comprar títulos públicos no Brasil e no exterior, que de certa forma vai proteger a nossa carteira em relação ao risco fiscal, risco político, né, o risco país que a gente chama aqui no Brasil, mas por ter esse componente cambial, essa exposição cambial ao euro, ao dólar ou eventualmente a outras moedas, a gente considera como multimercado porque pode ter um pouquinho de variação ali na carteira dos nossos clientes. E depois, além da estratégia de juros e inflação, nós temos fundos de investimentos que alocam numa estratégia macroeconômica, ou seja, as gestoras, né, as equipes que são muito bem qualificadas, são fundos bem analisados, né, que a gente faz um due diligence bem detalhado nas gestoras, nós alocamos então em fundos com estratégia macro, que é aquela estratégia que vai olhar o cenário macroeconômico lá fora, o que está acontecendo na economia mundial e vai alocar nas melhores classes de ativos de acordo com esse cenário. Então aqui pode entrar renda fixa, renda variável, no Brasil, no exterior, commodities, criptomoedas, enfim, os fundos macro eles têm liberdade, o mandato deles permitem que eles invistam em basicamente todas as classes de ativo. O limite da nossa estratégia para estratégias multimercado, que nós chamamos, é de até 25% da carteira como um todo, certo? Então, alguns clientes têm um pouco menos, alguns clientes vão ter 25%, então a gente vai ficar nessa margem de 10 a 25%, mais ou menos, considerando todos os clientes, certo? Depois nós temos a parte de ações no Brasil, e aqui, lógico, não são todos os clientes que têm perfil que querem investir em ações, então alguns clientes não têm essa classe de ativo, mas nós seguimos uma metodologia de Value Investing, procuramos empresas boas pagadoras de dividendos, que tem uma gestão sólida, tem uma gestão bem qualificada, seguem alguns indicadores, ali, principalmente governança corporativa, né, que vai ser interessante para proteger o acionista minoritário, e nós seguimos então a estratégia de valor, né, de valor com foco ali em dividendos. Aqui nós podemos inserir ações diretamente, né, da nossa carteira específica de ações, que são 14 papéis de 10 setores diferentes, analisados pelo nosso comitê de investimentos, com foco então em recebimento de dividendos, ou nós podemos utilizar 3 fundos de 3 gestoras diferentes que vão alocar o recurso, então utilizando também a metodologia de Value Investing, e obviamente são fundos que entregam retornos muito interessantes. A parte de ações no Brasil, como eu falei, alguns clientes não têm nada e os clientes arrojados vão ter até 14% nessa classe de ativo. E depois vai entrar também a parte de ações exterior. O cliente que tem ações, ele vai ter metade no Brasil e metade no exterior. Porque a parte do exterior, a gente está falando aqui do maior mercado do mundo, né, os Estados Unidos, as 500 maiores empresas, e nós utilizamos então uma estratégia passiva de exposição ao S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. Como essa exposição, além da gente estar alocando nas maiores empresas dos Estados Unidos, nós estamos inserindo aqui novamente uma composição, né, uma proteção
cambial para os nossos clientes. Porque geralmente quando a bolsa no Brasil está subindo, o dólar está caindo, e o inverso também é verdadeiro. Quando a bolsa no Brasil está caindo, o dólar está se valorizando por conta de uma questão macro, estrutural, enfim, do Brasil em relação aos Estados Unidos, certo? Então, sempre, todos os nossos clientes, basicamente, têm metade das suas ações no Brasil e metade das suas ações no exterior, certo? Sendo que no Brasil a gente faz uma gestão ativa e no exterior a gente faz uma gestão passiva com exposição ao índice. Qual o percentual, então, em ações? De novo, vai de 0 a 14%. O cliente arrojado, por exemplo, ele vai ter 14% em ações no exterior e mais 14% em ações no Brasil, certo? Então a mesma proporção, metade, metade, porque nos estudos que nós fizemos, nós vimos que essa alocação é a melhor em termos de renda variável. E aqui entra um dos grandes erros da maioria das pessoas, dos clientes que chegam até nós, eles possuem apenas ações no Brasil. Então, o Brasil representa menos de 2% do mercado mundial, não tem por que a gente ter ações apenas daqui, isso sem falar que a nossa moradia, né, o nosso contexto local é brasileiro, a gente está consumindo das empresas daqui, a gente está exposto à economia brasileira, então faz mais sentido a gente alocar no exterior, né, uma boa parte, às vezes a maior parte do recurso, explorando então as maiores empresas do mundo, como então Apple, Nvidia, GM, Coca-Cola, enfim. Então a gente vai ter diversas empresas no portfólio dos nossos clientes. E por último, e não menos importante, nós temos uma pequena parcela de criptoativos nas carteiras, que vai de 0% para o cliente conservador até 2% para o cliente arrojado. Mas por que esse percentual? Porque nos nossos estudos, e na verdade diversos estudos que existem aí no mercado financeiro, nós vimos que uma alocação fixa, né, um percentual fixo da carteira em criptoativos com o rebalanceamento pelo menos trimestral é capaz então de agregar retorno em janelas de 4, 5 anos ali, que obviamente é o horizonte de investimento da maioria dos nossos clientes. A gente procura montar uma estratégia de longo prazo, certo? De 5 anos para mais, e para esses clientes que tem esse horizonte de tempo e que tem um perfil arrojado, a gente pode inserir até 2% da carteira em Bitcoin, Ethereum, enfim, e as outras criptomoedas, obviamente através do mercado regulado. Então, de forma geral, em resumo, né, a gente coloca 10% em caixa para todos os clientes, a gente vai ter de 20% a 40% em CDBs, LCs e LCAs, basicamente para todos os clientes. A gente vai ter uma parcela de debêntures, CRAs, né, a parte de crédito privado, de 15% a 30%. As estratégias específicas, macro ou juros e inflação no Brasil e no exterior, vai chegar até 25% da carteira, e em ações, metade Brasil, metade exterior, com o limite ali, né, de 14% para o perfil arrojado e o mínimo, né, ou nada de ações, ali, 0%, para o perfil ultra conservador. Então vai ficar sempre nessa range aí, sendo metade Brasil, metade exterior. E uma pequena parcela de cripto, que vai de 0% a 2%, para aqueles clientes que têm um apetite a risco um pouco maior, né? Então a gente vai basicamente entender o perfil do cliente, vai entender os objetivos financeiros dele e vai aplicar essas informações para montar uma estratégia utilizando, né, os nossos ativos, as classes de ativos que nós recomendamos a todos os clientes, com acompanhamento mensal, né? Então nós fazemos reuniões mensais para explicar o que está acontecendo no mercado, explicar como que a nossa estratégia está rendendo. É uma estratégia que, como vocês viram nos gráficos, tem dado muito certo, né? Tem entregado um excelente retorno para os nossos clientes. Se você quiser conhecer a nossa estratégia, se você não tem uma estratégia ou tem uma estratégia e queira testar, né, em relação à nossa estratégia, entre em contato através do link aqui embaixo, que a gente vai te explicar melhor, detalhadamente, mostrar os ativos que nós recomendamos e também fazer uma comparação com a sua carteira atual. Então, se quiser, entre em contato. Lembre-se também de se inscrever no canal se estiver gostando do conteúdo para continuar acompanhando os vídeos daqui para frente e também marcar o joinha se gostou desse vídeo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão que queira contribuir ou se quiser dividir a sua estratégia e falar para a gente aqui embaixo, comenta aí que a gente vai conversar e, dependendo, marcar uma reunião para entender melhor como que você está alocando recurso e como que nós podemos te ajudar, né? Os nossos consultores podem te ajudar nesse processo, certo, pessoal? Então, esse era basicamente o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.